No JavaScript, a gente tem a nossa base de estudo. Seria, primeiramente, a gente estudar sempre tipos de dados. Os tipos de dados são coisas que a gente estuda desde o começo. Então, toda linguagem de programação, a gente vai começar a estudar dados, seja eles dados primitivos ou o que for. A gente sempre estuda a base, que seria os tipos de dados. No JavaScript, a gente tem vários tipos de dados. Por exemplo, number, big int, string, boolean, symbol, undefined e nulo. Todo o resto que não é encapsulado dentro desses tipos de dados são considerados como objetos, né? E esses objetos eles são functions, array, date, reg express, que seria regular expressions, né? Expressões regulares, e error, são esses daí. A gente não vai focar muito nesses tipos de dados, a gente vai focar mais nos mais importantes, como por exemplo, number, a string e o booleano, que são os que mais a gente usa, né, no caso. É bem simples assim, a gente, por exemplo, aqui no script JS que eu criei, no nosso script a gente pode, por exemplo, criar uma variável. Aqui a gente vai usar um negócio para a gente conseguir ver o tipo de dado que a gente está usando dentro de uma variável, por exemplo. Cria-se uma variável chamada nome, e dentro dessa variável a gente tem, por exemplo, uma string, né? E essa string vai ter, por exemplo, João. Aí o que acontece? Para a gente saber que tipo de dado está sendo armazenado aqui nessa variável, essa variável chamada nome, a gente pega, eu posso dar um console.log na minha variável e a gente usar o type, que seria tipo de, é o tipo da minha variável. Então, por exemplo, o nome. Então, se a gente quiser, a gente não precisa nem abrir o live server para rodar isso daqui. Para a gente rodar, por exemplo, no código, selecionar tudo e Ctrl Alt N, que seria aquele comando que roda, aquela extensão que roda aqui o Node, né? Que eu acho que se vocês não tiverem uma olhada nas extensões aqui, se chama Code Runner. Essa extensão aqui, né? Se vocês não tiverem, baixem aí para poder rodar o código ali na hora, né? Sem precisar estar instalando Node e outras coisas. Então a gente rodando esse código aqui, a gente vai ver que esse tipo D retornou pra gente, quando a gente fez isso daqui no nome, ele retornou string. Se a gente tirar esse tipo aqui, né, ele só vai retornar string, né? Óbvio que ele não vai me mostrar o tipo do que tem ali naquele dado. Por exemplo, Ctrl Alt N, ele vai rodar e olha só, ele passou um nome. Então ele passou o João. Bom, voltando aqui, isso serve pra gente entender qual que é o tipo de uma variável. Então, toda vez que a gente tiver meio em dúvida, armazena em uma variável algum tipo de dado, e a gente quiser saber qual que é esse dado, a gente literalmente pega e descobre o tipo dessa variável, né? O tipo de, type of. Né? A gente usa isso. Então, basicamente, é, aqui é muito simples, né? A gente tem string, tem, por exemplo, o number, que seria, por exemplo, variável meu número. Por exemplo, vamos criar uma variável meu número e atribuir um valor 250. E aqui a gente pode não só mostrar o nome, como também mostrar meu número. Então, mesma coisa, type of. Então, se a gente rodar isso daqui, olha só, o primeiro foi a string, né? Ele entendeu que era uma string. O próximo foi um number, já saiu como número. Ele já identificou que o valor armazenado aqui na minha variável é do tipo number, né, que é um número. Se a gente armazenar um dado em uma variável verdadeira, um exemplo, né? O que eu vou armazenar dentro de verdadeira? Pode ser verdadeiro. Eu vou armazenar true. O que é esse true?
Esse aqui é o tipo de dado chamado booleano. Booleano, ou chamado boolean, né, que a gente chama o boolean, ele é um tipo de dado que ele é verdadeiro ou falso. Somente isso, não tem outra explicação. Então vocês vão ver, por exemplo, esse é o verdadeiro, né? Por exemplo, então falso é false, né? Esses são os dois valores do. Ah, eu não posso escrever false aqui, então false. Eu não posso escrever o mesmo nome, né? Porque daí seria o nome do tipo do dado. Então, por exemplo, o verdadeiro seria true, falso seria false. Só tem esses dois tipos de dados no tipo booleano. Então, se a gente vier aqui e mostrar type of, verdadeiro, type of, falso, né? Pegar as minhas duas variáveis. Então, aqui se tu selecionar, tu vai ver que ele vem indo aqui, ó, a variável. E essa variável, ela atribui um valor booleano, né? Então a gente consegue ver até pela própria IDE que a gente usa aqui, que é o Visual Studio Code, que ele mostra pra gente tipo da variável. Mas bom, se a gente pegar então, selecionar tudo e rodar, a gente tem que o primeiro tipo de dado foi string, o segundo foi number, o terceiro foi boolean e o quarto foi boolean também. Então, basicamente isso aqui é bem um básico dos nossos dados, nossos tipos de dados em JavaScript que a gente tem. Então, se a gente quiser se aprofundar mais, a gente pode dar uma olhada também em outros tipos de dados, né? Mas geralmente não é usado muito, mas o básico para a gente entender como é que funciona. E é isso.